Caxias do Sul, 1949. No fundo de uma pequena oficina de manutenção de motores, dois irmãos estavam prestes a iniciar uma jornada que mudaria para sempre a indústria brasileira. Eles se chamavam Raul Anselmo e Hercílio Randon. Dessa oficina nasceria a maior fabricante de implementos rodoviários da América Latina, a Randon, que hoje possui mais de 16 mil funcionários e presença em mais de 125 países. A história que você vai conhecer é sobre resiliência e como uma empresa pode crescer sem nunca esquecer suas raízes. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à história da Randon. Abramo Randon abriu uma oficina de ferramentas agrícolas, produzindo enxadas, pás e outros utensílios no final dos anos 30, na cidade de Caxias do Sul. Seu filho mais velho, Hercílio, optou por trabalhar como aprendiz em uma oficina mecânica especializada em reformas e manutenção de motores à explosão. Hercílio permaneceu nessa oficina por 7 anos, aprimorando seus conhecimentos em engenharia mecânica. Já seu irmão Raul, ainda jovem, ajudava o pai Abramo na ferraria. Aos 18 anos, Raul prestou serviço militar obrigatório e, ao retornar, recebeu o convite de Hercílio, que já tinha sua própria oficina, para trabalhar com ele. Apesar do pouco tempo de existência, a oficina que ficava nas dependências do negócio do pai Abramo já era bastante procurada. Hercílio, conhecido como Nino, com seu conhecimento técnico, e Raul, com seu tino para negócios, vislumbraram juntos um futuro promissor. Contextualizando, eram os anos do pós-guerra, um período de escassez no Brasil, mas tudo que era produzido e transportado tinha grande valor e mercado. Assim, começaram trabalhando em reformas de motores industriais, dando origem à Mecânica Randon. Em 1951, os irmãos fizeram sociedade com um amigo e dono de livraria para produzir máquinas de tipografia. Foram fabricadas 12 máquinas, mas, um ano depois, um incêndio destruiu a oficina onde ficava a mecânica e a produção de máquinas. Esse episódio traumático mobilizou amigos e familiares que ajudaram na reconstrução com doações e empréstimos, como tijolos pagos depois e espaços cedidos para trabalho. Esse momento de crise teve grande importância para o futuro da empresa. Quando queimou a Rossi, eles tiveram que se voltar exatamente para aquilo que o Hercílio, né, era a pessoa para a parte mecânica. Então, estava direcionado para a tipografia e sai o Rossi da sociedade, eles ficam sozinhos. E daí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o que nós sabemos fazer. E eu acho que daí é que a gente tem a feitura, né, da Randon de hoje. A partir daí é que começa todo esse novo olhar. O negócio de tipografia foi descontinuado e o sócio acabou saindo da empresa. Então, os irmãos passaram a focar no que faria a Randon alcançar o sucesso. Só que, novamente, um parceiro entraria nesse negócio. O nome do novo parceiro que entrou na história era Antônio Primo Fontebasso, um italiano visionário que sugeriu fabricar freios a ar para reboques. Os irmãos Randon viram a oportunidade e constituíram nova sociedade junto com Fontebasso, com cotas iguais sob a razão social Mecânica Randon Limitada. O capital social era de 150 mil cruzeiros, o equivalente a cerca de 8 mil dólares na época. Assim, entraram definitivamente no ramo de transportes, abandonando as reformas de motores industriais. A fabricação de freios a ar surgiu como resposta a uma demanda local. Na extração de madeira na Serra Gaúcha, estradas sinuosas e declives dificultavam o transporte das toras, e o excesso de peso forçava os freios dos caminhões, causando acidentes. Além disso, a chegada da Scania e da Ford ao Brasil aumentou a demanda por caminhões. O negócio prosperou rapidamente, com lançamentos como o freio a ar total para reboques e ônibus, o terceiro eixo para caminhões e, finalmente, os semi-reboques. O grande marco veio em 1967, com o semi-reboque de 3 eixos. Projeto pioneiro de Nino, que incluía um sistema de suspensão que ampliava a capacidade conforme a lei da balança, criada em 1964 pelo CONTRAN, com o objetivo de controlar o excesso de peso nos caminhões. Essa era uma grande inovação que revolucionou o transporte de cargas no país e foi reconhecida mundialmente. O crescimento foi expressivo.
lucrativo. No final da década, a empresa tinha 1.300 funcionários e mais de 70 modelos de reboques. A Mecânica Randon tornou-se uma das maiores no segmento no Brasil, com filiais em Porto Alegre e São Paulo. Enquanto o Brasil optava fazer sua logística via rodoviário, a Randon despontava como uma boa opção para atender a crescente demanda. Porém, a concorrência era brutal. Empresas estabelecidas em São Paulo, como a Trivelato, que era líder nesse segmento, dominavam o mercado. Conta-se que, no ano do lançamento do semi-reboque de 3 eixos da Randon, a Trivelato enviou um espião para observar a produção. Apesar das condições precárias da oficina da Randon, o espião notou a qualidade do acabamento dos semi-reboques, com chapas lisas, soldas bem feitas e pintura impecável. A Randon destacava-se pela qualidade, mas enfrentava desafios para aumentar a escala da produção. Foi quando uma viagem de Raul para a Itália mudaria novamente o destino da empresa. Daí eu fui para a Itália, primeira viagem foi em 70. Vou ver lá, meu amigo italiano que veio de lá e me convidou para ver a feira de Milano. Né? Naquele ano lá nós produzimos já 700 unidades de semi-reboque. Né? O resultado, olhando aquilo lá, o que eles produziam na Europa, já uns 30 mil por ano, a Europa toda ali, né? Nos Estados Unidos eram uns 80 mil, assim. E eu vendo no Brasil que 90% era transportada por rodoviários, né? Caminhões. E digo, estrada longe, país grande, digo, esse é o melhor negócio que eu sei, mas isso aí, né? Então, quando eu voltei, eu falei para o meu irmão Ercílio, o apelido dele era Nino, né? Nino. Vamos fazer uma fábrica para fazer 1.000 unidades por mês. E depois, nós fizemos 700 esse ano, vamos fazer 700 mais ou menos. Vamos fazer 1.000 por mês, como é que é? Eu tinha falado com ele tudo, tá? Vamos fazer o projeto. E fizemos um projeto para fazer 1.000 unidades por mês. Primeiro parte, então, financiamos com o BNDES, né? Há 9 anos, quase, né? E, resumo, 2, 3 anos depois, nós estávamos com mais de 1.000 unidades por mês. A visão de Raul faria mais uma vez a diferença. Pouco tempo depois, a primeira exportação aconteceu para o Uruguai e marcou a expansão da empresa para fora do país. Na gestão, Ercílio cuidava da parte técnica e Raul Anselmo da administração. A Randon estava pronta para crescer. Falando em crescimento, com uma boa base e visão estratégica, é possível avançar exponencialmente. Isso vale para empresas e, claro, para suas finanças pessoais. A UVP não é apenas mais um curso. É a maior escola de investimentos do Brasil, com um método 100% online que te guia do básico ao avançado em apenas 8 semanas. Esqueça as dicas soltas e as promessas de dinheiro fácil. Aqui você vai aprender a tomar decisões conscientes, planejar e construir um futuro financeiro sólido. E o melhor, você não estará sozinho nessa jornada. Você vai ter acesso a ferramentas que simplificam a organização e diminuem os impactos das emoções nos seus investimentos. Além de poder se conectar com outros alunos da comunidade AUVP, participar de lives com o Raul Sena e ter a garantia de devolução do dinheiro mesmo após 8 semanas de conclusão do curso, caso não esteja satisfeito. Ao se tornar aluno, você também pode abrir sua conta na UVP Capital e solicitar o cartão Black com uma série de benefícios exclusivos. Pronto para aplicar essa visão de crescimento na sua própria vida? Acesse o link no primeiro comentário fixado, preencha o formulário e dê o primeiro passo rumo à liberdade financeira. Após um longo período de tradição predominantemente agropecuária, o Rio Grande do Sul vive momentos de notáveis transformações, com destaque para o setor industrial. O Estado é dotado em ampla escala de condições propícias a essa expansão, tais como elevada renda de população, oferta diversificada de matérias-primas agropastoris, espírito empresarial.
Na década de 1970, a empresa tornou-se sociedade anônima com o nome Randon S.A., Indústria de Implementos para o Transporte, e, mesmo com resistência interna, abriu seu capital, um passo importante para captar recursos e crescer. Essa abertura foi um grande desafio e um paradigma a ser quebrado, pois significava dividir o controle com outros investidores. Amigos e diretores achavam a ideia horrível, mas o visionário Raul via isso como uma oportunidade para trazer novos sócios. Raul foi eleito diretor-presidente e buscou parcerias e joint ventures para expandir os negócios. Com recursos, a Randon comprou 24 hectares para um novo parque industrial em Caxias do Sul, que foi inaugurado em 1974. Naquele ano, a empresa lançou o RK424, o primeiro caminhão fora de estrada montado no Rio Grande do Sul, desenvolvido em parceria com a sueca Kockum, voltado para mineração e obras pesadas. Era o começo de um novo mercado e de uma estratégia que definiria a Randon: encontrar nichos que os gigantes ignoravam. Nos anos seguintes, fez reboques para ônibus em parceria com a Marco Polo. Entrou no segmento de cargas extra pesadas junto com a francesa Nicolas e em 1977 comprou a concorrente rodoviária que estava em concordata. A Randon fazia de tudo, desde equipamentos para abastecer aviões até escavadeiras contínuas para minas de carvão. Tudo isso sem abandonar sua essência: fabricar soluções para transporte pesado. O ambiente também ajudava. Mudanças no setor de transporte, construção e melhoria das estradas e caminhões mais potentes impulsionavam o segmento de semi-reboques da Randon. Mas o final dos anos 70 seria difícil e a Randon quase desapareceria do mapa. No final dos anos 1970 e o início dos 1980, o Brasil enfrentou a segunda fase da crise do petróleo, que freou os créditos e elevou os juros, causando forte impacto na Randon. A empresa, após estudo detalhado de suas finanças, percebeu que, apesar de bem posicionada no mercado, possuía uma enorme dívida. A mistura de ineficiências de gestão e um alto endividamento de curto prazo poderia colocar tudo a perder. Para você ter uma ideia, as fábricas ficaram 50% ociosas. Em 21 de dezembro de 1982, a Randon pediu concordata preventiva para reestruturar suas finanças. Raul liderou o esforço de corte de custos, fechamento de plantas e foco no mercado externo. Mas um negócio teria grande importância para a empresa não fechar as portas. Em 83, fevereiro, março, é que começou o movimento. E aí nós tínhamos, na Argélia, nós tínhamos vendido lá a primeira unidade e tinha pedido lá, a concorrência de mais 300. Então o Tonon foi lá. Tonon liga. Foi o seguinte: compra passagem de ida, né? Por quê? Não, se tu não fizer negócio, fica por lá mesmo. Não tem volta. Ele foi lá e negociou, dando uma margem pequena, né? 2, 3%. Assinaram lá tudo, contrato. No dia seguinte, o Brasil desvalorizou 30% do nosso dinheiro. Aí foi a melhor exportação que eu fiz, né? 30% já. Se dava um empate, já ganhamos 30%, né? Porque não adianta, né? Aquilo que realmente nos alavancou nessa das primeiras grandes crises da era moderna, digamos, que nós tivemos depois da guerra. Então, tivemos sucesso, né? E eu acho que em 1 ano e meio nós conseguimos reverter isso, mas foi graças à liderança realmente do nosso presidente. Esse contrato de fornecimento de 713 carretas, no valor de 11 milhões de dólares, foi crucial para a recuperação. Então, em novembro de 1984, exatamente um mês após o prazo final da concordata, a Randon pagou a última parcela, colocando um ponto final na situação que se encontrava. Assim, o sonho continuou. Após a crise, a empresa adotou concessionárias em vez de filiais e iniciou uma fase de joint ventures para diversificar e consolidar sua presença no mercado externo. Era uma nova era. Guindastes, caminhões para mineração subterrânea, tratores florestais. A Randon não era só mais uma empresa de carretas. Era uma indústria de mobilidade pesada. Além disso, entrou com força no mercado de autopeças. Compraram a Fras-le, criaram a Freios Master, depois fundaram a Suspenses e até entraram no mercado ferroviário, fabricando vagões de carga. Mas em 1989, Hercílio faleceu e não chegou a ver o tamanho que sua oficina chegaria nas últimas décadas.
Seu irmão Raul seguiu tocando a empresa, mas nos anos seguintes a estrutura do negócio mudaria. Em 1993 foi iniciada a Holding Randon Participações S.A. para centralizar e coordenar os investimentos do grupo. Os negócios do grupo foram segmentados em implementos rodoviários, autopeças, veículos especiais e serviços. Com esses novos movimentos, a Randon iniciou uma sequência de quebra de recordes em crescimento e lucro, possibilitando sua consolidação também no cenário internacional. Já nos anos 2000, a Randon se consolidou como gigante global, exportando para mais de 100 países. Como consequência desses grandes feitos, em 2007, a Randon bateu seu recorde histórico, 3,7 bilhões de reais de faturamento e um crescimento de 30% no lucro. Naquele momento, a Randon era uma das maiores empresas privadas do Brasil, uma marca de referência global, liderando os segmentos em que já atuava e já ali exportando para todos os continentes. Mesmo diante das adversidades da crise financeira mundial de 2008, as empresas do grupo tiveram resultados positivos, fruto da diversificação de produtos e mercados em que a Randon atuava. E foi nessa época, mais precisamente em 2009, que Raul Randon deixou a presidência da companhia, passando o cargo para seu filho primogênito, Davi Randon. Davi foi preparado para ocupar a presidência do grupo durante aproximadamente 10 anos, inclusive com auxílio de consultorias externas especializadas. Raul, no entanto, não se aposentou de vez. Seguiu como conselheiro, acompanhando de perto os rumos do grupo que construiu com suas próprias mãos. Sob a direção de Davi, a Randon seguiu seu caminho de sucesso. O início da década de 2010 foi considerado o melhor período da história, até então, das empresas Randon com recordes de produção. Em 2010 também foi criado o Banco Randon S.A., com o objetivo de atuar no mercado financeiro nacional e no desenvolvimento de produtos e serviços financeiros conectados com o ecossistema da logística, além dos negócios da Randon. Mas a crise econômica de 2014 a 2016 atingiu em cheio a empresa e a sua cadeia produtiva. O mercado de semi-reboques despencou para apenas 25 mil unidades. Foi então que a empresa teve que se reestruturar. Novamente, ela conseguiu passar pela tormenta, mas logo depois, uma gigante perda aconteceria. Em 3 de março de 2018, Raul Anselmo Randon faleceu aos 88 anos. Apesar de ter sido um grande industrial, ele amava a vida no campo e fez vários investimentos no agronegócio. Raul tinha a máxima, abre aspas, o transporte e a comida são duas coisas que nunca vão acabar, fecha aspas. E foi com essa filosofia que ele decidiu olhar além da indústria pesada. À medida que os filhos assumiam o comando dos negócios industriais, Raul voltou seus olhos para o campo e para a mesa. Em menos de 2 décadas, o braço agropecuário do Grupo Randon se transformou em referência. São 7 marcas consolidadas, uma operação que virou um verdadeiro império na produção de maçãs, queijos e vinhos. Depois de conseguir a licença para produzir, no Brasil, um queijo até então inédito na América Latina, o Grana Padano, Raul percebeu que não bastava ter as máquinas mais modernas. Ele precisava das melhores vacas e mandou buscá-las nos Estados Unidos. Foram 130 novilhas holandesas que desembarcaram em 2 Boeings no aeroporto de Porto Alegre. O resultado, Gran Formaggio, um queijo premium, hoje reconhecido no Brasil inteiro como o primeiro Grana Padano produzido no país. E não parou por aí. Em 2006, para celebrar as bodas de ouro com Nilva, sua esposa, Raul lançou seu próprio vinho em parceria com a vinícola Miolo. Nascia assim o vinho RAR, que levava suas iniciais. Nas terras de Vacaria, interior do Rio Grande do Sul, ele fundou a Razip Alimentos ainda no final dos anos 70, aproveitando um subsídio federal para comprar terras para reflorestamento. Raul começou a plantar macieiras em vez de eucaliptos. Foi criada uma operação gigante, que começou simplesmente porque Raul gostava de descansar ali, mas não conseguia ficar parado. Quando Raul faleceu, ele era o 5º maior produtor e exportador de maçãs do Brasil, com mais de 1.100 hectares plantados. Ao longo da vida, Raul colecionou mais de 100 títulos e honrarias, mas talvez nenhum tenha sido mais simbólico do que o de doutor honoris causa em engenharia, concedido em 2017 pela Universidade de Pádua, na Itália, uma das mais antigas do mundo. Apenas 2 brasileiros receberam essa honraria, Jorge Amado e Raul Randon, de ajudante de ferreiro a bilionário listado pela Forbes. Mais do que um empresário, Raul Randon foi um criador de legados, na indústria, no agronegócio e na vida. Mas, como diria o poeta, o show tem que continuar, e a maior obra de Raul continuou firme e forte.
Em 2019, Daniel Randon sucedeu seu irmão Davi como presidente da companhia. A empresa também realizou desinvestimentos nos últimos anos, promovendo a otimização da sua estrutura em resposta aos desafios comerciais enfrentados ao longo dos últimos anos. O nome também mudou. O grupo passou a se chamar Randon Corp e tem alcançado números grandiosos. Em 2024, o grupo atingiu uma receita de 11,9 bilhões de reais, 9,4% superior a 2023, um recorde nos 76 anos da empresa. Atualmente, a Randon Corp segue diversificando suas operações e aquisições nos Estados Unidos e Europa. Mas isso, segundo especialistas, pode fazer a Randon enfrentar desafios financeiros. Embora a diversificação geográfica seja vista como uma medida positiva, os recentes desembolsos para fusões e aquisições geraram preocupações aos analistas sobre o aumento da alavancagem financeira da Randon. O futuro dirá, mas o certo é que a estratégia de aquisições deu muito certo para a Randon, e o melhor exemplo disso é a Fras-le. Em 1996, a Randon adquiriu o controle da Fras-le S.A., que atualmente é líder no segmento de materiais de fricção. E o interessante é ver que no momento que fazemos esse vídeo, a Fras-le vale cerca de 7 bilhões de reais. Isso é mais do que o próprio valor de mercado da Randon, que está em 3 bilhões de reais. Um símbolo claro de como a estratégia de diversificação e expansão do grupo deu certo. Atualmente, a Randon Corp possui 5 verticais de negócio: autopeças, controle de movimentos, montadora, soluções financeiras, serviços e tecnologia avançada e headquarter. O grupo é o principal exportador brasileiro de implementos rodoviários, com uma rede internacional composta de 190 pontos de distribuição, sendo responsável por cerca de 60% das exportações no Brasil no segmento. Em suas mais de 7 décadas de atuação, a Randon já entregou mais de 600 mil unidades. Com sede em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a companhia possui unidades localizadas em 4 continentes, e sua marca tem presença global, com um portfólio de produtos de mais de 63 mil SKUs, que são vendidos em mais de 125 países. O grupo possui 31 unidades industriais, 18 centros de distribuição, 9 escritórios comerciais, 13 empresas focadas em inovação e 9 unidades que atuam no setor de soluções financeiras e serviços. São mais de 16 mil funcionários tocando o sonho que começou lá atrás, com 2 irmãos que ousaram empreender em um país tão difícil como o Brasil. Essa é com certeza uma das maiores histórias de sucesso empresarial brasileira. E você pode muito bem ajudar o Curioso Mercado curtindo e compartilhando esse vídeo para inspirar, quem sabe, novos Rauls e Ninos Randon. Curioso Mercado, conteúdo para quem tem conteúdo. Você sabia que o Curioso Mercado agora tem sua própria newsletter? Enquanto todo mundo lê as mesmas notícias de sempre, tem gente descobrindo os bastidores do mercado de um jeito diferente. Na nossa newsletter você encontra as melhores histórias do mundo dos negócios, além de recomendações de conteúdos para você ir ainda mais fundo. É gratuito e direto no seu e-mail e sempre tem algo interessante para você ler. Aponte a câmera do celular para o QR Code que está aí na tela ou acesse o link no comentário fixado do vídeo. Te esperamos lá!